Minha gente, quem cultiva plantas já deve ter notado que elas também passam por momentos ruins. Não se desespere não, sabe por quê? Tem uma série de mudanças que você pode fazer para salvá-las. Hoje o QVP vai dar dica de recuperar as plantas. Lorena Dias e Raimundo Carvalho mostram agora pra gente. Oi, Lorena, dá essas dicas então pra gente, minha amiga. Pois é, Casemiro, hoje eu estou aqui em meio às plantas para dar dicas para os apaixonados, né? Quem é que não tem uma plantinha dessa em casa, mas muitas vezes fica na dúvida, não sabe como cuidar? Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante e que acontece principalmente com essa mudança de tempo ou então com quem viaja. Vou abaixar aqui, vem para cá, Raimundo Carvalho, para mostrar, olha só, quando a planta vai ficando assim, ó, com as partes secas, amareladas. Mas como você aí de casa já sabe, eu não entendo tanto assim do assunto, apesar da minha mãe ser bióloga, meu irmão também ser interessado, eu sempre recorro aos especialistas. E hoje eu vou conversar aqui com o Tércio, que é engenheiro agrônomo, tá certo? Isso. Agrônomo, tem um horto aqui na região de Armação, né? O Horto Vieira, que Isso. já tem muitos anos aqui, que inclusive não é só um horto pro pessoal levar a planta. Eu sei que tem muita gente que traz a planta, às vezes assim, tristinha como essas que a gente tá vendo aqui em Tércio, para pedir sua ajuda. Aqui é tipo um hospital de plantas também, é? É, na realidade a gente sempre dá os nossos clientes aí traz as plantas que estão tristes em casa, que estão com as folhas queimadas, e aqui a gente dá sempre um trato, um cuidado, adubação, ou corte de folhas, e dá esse trato quando as plantas precisam. Ou seja, você já está pontuando que muito provavelmente isso aqui, ó, que a gente está vendo, essas pontinhas secas aqui, pode ser culpa da marisia, mas quais são os outros motivos que podem acabar ocasionando isso? Na realidade, assim, a marisia é um dos pontos, mas também tem a questão do vento excessivo, que é um vento forte. Aí tem plantas que aguentam a questão do vento, tem plantas que não aguentam, tem a sensibilidade do vento. Tem a questão da passagem das pessoas ao redor da planta. Então, quando a pessoa passa e arranha a planta, também tem essa questão de deixar a planta com essa danificação esse aspecto. Então tudo isso conta, né, nesse momento. A questão da falta de água, a questão de uma planta de sombra e colocar no sol, uma planta de meia sombra colocar no sol, ou então uma planta de sol colocar na sombra, ar-condicionado. Então há uma diversidade de coisas que faz com que as plantas ela possa ter essas danificações nas suas folhas. Agora, você não vai descartar a planta. O que é que você vai fazer? Você vai cuidar dela e hoje a gente vai ensinar isso. Vamos mostrar aqui, ó, inclusive a gente já montou aqui uma espécie de estrutura, né? Porque nosso quadro é assim, a repórter coloca a mão na massa, no caso de hoje eu vou colocar a mão na terra e a gente já tem algumas coisas aqui para explicar. Isso. O que é que a gente vai aprender hoje, Tércio? Pronto, a gente vamos falar um pouco sobre antúrio, bandeira branca, palmeira rave, são as plantas principais que nós temos no dia a dia das pessoas, né? Então, a gente vai falar sobre deixa eu vir para lá de cá que eu mostro a vocês aqui, ó, essa parte aqui do antúrio, certo? Sim. O antúrio geralmente é uma planta de sombra, uma planta que você não pode faltar água, certo? Então você tem que estar atento à questão da água. Eu sempre oriento aos nossos clientes para fazer a parte de adubação, sempre a orientação da adubação com matéria orgânica. Tá. Então, humus de minhoca é uma fonte de adubação orgânica. Humus de minhoca e outros materiais, aquele adubo que você consegue fazer em casa, né? Que faz mas quando ele tiver já sem cheiro e tal, você pode usar também como adubação. Tá. A planta responde muito bem e isso faz toda a diferença na questão da planta. Tá. Mas vamos ver aqui, ó. Você vê que essa flor aqui é uma flor que ela não morreu porque estava doente. Sim, outra coisa muito importante é que as plantas e as flores, as folhas, tem um processo chamado de senescência, o processo que você vai morrer porque já chegou a sua idade. É o momento, é o né? momento, e Tá. aí você vai ter que estar renovando. Então, Esse caso seria o caso de que já estava na hora dela. Então, o grande segredo do antúrio é exatamente isso, ó. Você vê que essa planta aqui, ó, você tem uma flor que já está no processo já
né? A coloração, né, já está desbotada e tal. O grande segredo está na poda do antúrio. Você geralmente, ó, o antúrio ele dá uma folha. Geralmente quando ele dá uma folha, ele dá uma flor depois. Então toda vez que você for fazer a poda, isso aqui você faz aqui embaixo. Tirando os dois. Tirando os dois. Esse é o grande segredo, porque ele vai entender que o processo de vida dele não acabou, então ele vai jogar novas folhas e novas folhas e flores. Entendi. Então, vamos ver se eu aprendi. Isso, vamos lá. Eu já tô vendo aqui que essa daqui, ela já tá, ó, olha só a coloração, olha a diferença, né? Ela já tá bem apagada, bem queimadinha, já era aqui o momento dela. Você não percebe, né, Técio, nenhuma outra, nenhum outro sinal que seja uma doença, nada disso, né? Realmente o momento dela. E aí a gente vai procurando aqui, e aqui no você talo, folha, e eu tá achei a folha dela. Ó, inclusive a folhinha já até caiu aqui. Aí você corta Corto aqui? De dentro pra fora, é melhor. Isso. De dentro pra você não ratar e matar pra fora, folhas. assim, Isso, né? Isso. Porque a gente tá tomando cuidado também com as outras. Isso. E aí a gente tirou as duas aqui. Sempre é bom você fazer, ó, um corte assim, ó, pra dentro, porque você não vai... Ó. Ah, entendi. Agora você vê interessante aqui, só para vocês visualizarem bem aqui, ó. Você vai ver aqui que coisa interessante, ó. Você vai ver aqui, ó, que essa folha, tá vendo aqui, ó? Essa folha nasceu. E ó o que é que vem aqui embaixo? Já vem uma florzinha. Tô Olha vendo. que fantástico. Isso é lindo. E aí, à medida que você vai cortando, você possibilita que uma nova folha, uma nova florzinha possa crescer de maneira saudável, não é isso? E aí, exatamente. Isso acontece não só no antúrio, como também nessa planta aqui chamada lírio da paz. E aí tem outros nomes. Sim. E só ela tem umas 10 variedades diferentes. Tá. E aqui é importante você sempre retirar. Essa folha aqui já está um pouco mais velha. É isso que eu queria saber, só uma curiosidade. Eu, por exemplo, sem saber, eu cortaria só essa pontinha aqui. Puf, tá bom e foi. E aí, tava fazendo errado, né? Não, na realidade, exemplo, se eu quero colocar ela num ambiente, numa sala e tal, então eu posso ou retirar. Geralmente eu recomendo tirar aqui, ó. Ela toda. A folha toda. Ok. Só que se ela tiver com poucas folhas e você vai fazer isso, né? Essa aqui já tá, ó, um pouco danificada. Ela já tá manchadinha. Então eu venho aqui, ó, tirei ela. Entendi. Só que se você for olhar, você vai ter várias outras, né? Essa aqui mesmo, ó. Essa de cima já aí tá com a eu já pontinha. dou uma, como ela é assim triangular, eu já faço isso, ó. Ah, entendi. Você entendeu, ó? Você corta no formato dela. Isso, que ela nem parece que foi cortada. Essa daqui, por exemplo, ela até tem uma manchinha aqui, mas é algo que dá pra passar, né? Isso, pode ser. Então, eu vou cortar aqui no formato dela. Olha, já deu o formato Já dela. deu o formato, então nem precisa cortar mais. Tá então, essas outras pontinhas aqui é importante tirar ou em alguns casos a gente precisa deixar? Então, eu digo sempre que flores, a gente compra para dar um embelezamento da nossa casa, o embelezamento dos nossos ambientes, que a gente queira. Então eu digo sempre que a gente pode fazer essa questão do corte de algumas folhas que queimou, quando ela está ainda no seu processo de vida, mas também se ela tiver já bem danificada a folha, você pode tirar aqui embaixo, tá vendo? No caso dessa, você já acha que o ideal seria tirar ela toda? Se você achar que está muito cheio, você pode tirar, gente. Se você tirar essa aqui, pode tirar, né? Pode. E eu corto assim mesmo? Aí geralmente de dentro para fora, isso aqui assim. Isso. Pronto, essa aqui é uma palmeira Rafis. Eu tenho que ficar do seu lado por causa do microfone. Vamos lá, faz. Essa palmeira aqui é a palmeira Rafis, a maioria das pessoas tem a palmeira Rafis, né? E eu digo sempre que as pessoas queimam as bordas aqui, porque tem vários motivos. Aqueles que eu repeti, mas vou só dar uma ênfase em algumas delas. No caso dela, especificamente, da palmeira Rafis. Uma delas é a passagem das pessoas. Quando a gente bota uma palmeira dela, ou a palmeira areca, a gente coloca no caminho e que passa as pessoas, geralmente ela arranha as folhas, as bordas da folha, e aí ela fica assim, nesse formato. Então isso conta bastante. E também quando você deixa de
de colocar água, esquece de colocar água, certo? É uma coisa também muito interessante. Ela começa pelas bordas a queimar por falta de água. Então existe essa possibilidade também, não só a questão externa, mas do cuidado, de não estar colocando muita água, né? Da planta estar realmente mais seca, mais murcha. Eu digo sempre que a melhor forma de você avaliar um ponto de água, eu digo sempre que é a questão do dedo, ó. Se você coloca o dedo, Sim. ó, e ele tá um pouco úmido, bacana. Tá, ok. Se coloca o dedo e tá um pouquinho úmido. Seco, aí você vê que tá realmente, entendeu? Precisando. Você vê que essa parte aqui, ó, essa aqui tá seca, ó. É, tá seca. Tá vendo? Tá seca. Então, aí o que acontece? Só que tem alguns casos que as plantas secam e depois a pessoa vai e joga água para tentar recuperar o tempo atrasado. Não pode. Quando ela entra num processo de estresse hídrico, a planta já fica muito mais difícil recuperar. A gente vai cortar aqui do jeito que ele me ensinou, né? De dentro para fora. Isso daqui é mais durinho. Mas consegui aqui tirar, olha só, a coloração que ele tava. Tava bem seco mesmo e tava escondidinho lá dentro. Tinha que observar bem para encontrar. E com relação a essas pontinhas, Técio, a gente também vai tirar elas? Tem algum jeito de cortar, algum formato? Pronto. O que acontece? Quando a gente tirar todos os galhos secos e as folhas, por exemplo, as folhas caídas, olha, essa aqui mesmo, ó. Se você olhar direitinho aqui, deixa eu virar um pouquinho. Essa é uma folha caída. Ó, tá caída, tá vendo? Então ela vai ser cortada. Tá vendo? Sim. Tá danificada, tá uma planta, quando ela começa a dar aquela caída assim, a gente retira para dar um ponto de... Ó, você vê aqui, essas estão mais dentro, a gente dá uma limpada por dentro para poder tirar essa... Porque ela fica mais, com o pé mais solto aqui. Essa aqui mesmo. Ó como ela... Essa aqui mesmo a gente vai tirar alguns galhos. Essa aqui por dentro, ó. Por dentro ele não tava legal. Tá vendo? Essa aqui por dentro já tira também. Essa aqui, ao contrário daquela que a gente cortou, ela tem um formato diferente, né? Isso. Ela tem vários desses assim, né? Dessas pontinhas. Na hora de cortar, precisa seguir esse ritmo aqui dela ou não? Então, se você dizer assim, Técio, eu quero cortar o mínimo possível, aí eu vou cortar, aí depois eu vou fazer o quê? Tá vendo a folha cortada aqui? Então eu vou fazer o fluxo. No fluxo dela, entendi. Se eu fizer assim, ó, você pode ver que a gente vai dizer, ó, foi cortada. Entendi. Se eu fizer aqui, ó. Entendi. Se você corta na horizontal, todo mundo vai ver que foi cortada. Se a gente corta assim, no diagonal, né? Aí o pessoal vai ver, nem perceber direito. Se eu quiser não cortar essa, mas eu precisar dela, e ela queria estar aqui, ó. Eu vim aqui, ó. Essa daqui já estava mais danificada, isso. né? Ó, essa daqui, aqui, corta assim? Isso. Assim. E aí nem dá pra perceber. Aí tem bastante corte ainda, fazer mais... Não, ainda tem corte, mas a gente vai, pra gente aproveitar o nosso tempo, a gente vai mostrar como é que funciona o replantio. Porque em alguns casos, você vai conseguir fazer tudo no mesmo vaso, vai dar tudo certo. Em outros casos não, né? Isso. Então vamos mudar só um pouco a nossa bancada aqui e a gente já volta pra explicar. Nossa bancada aqui já está pronta para esse momento do replantio. Temos um vaso aqui, ó, disponível para colocar. Agora, minha primeira pergunta é: são todos os casos que é necessário fazer o replantio quando a gente vê que a planta tá assim, né, meio tristinha? Ou a melhor opção é em que momento a gente pode fazer o replantio? Ó, são vários momentos. Vamos lá. Sim. Essa planta aqui a gente percebe. Eu digo sempre que a maioria das plantas que estão para ser comercializada nos meios de comercialização, ela vem com pouco espaço de substrato. Eu vou mostrar aqui na prática, certo? Ó, quando a gente tira aqui, ó, a gente vai ver aqui, ó, a planta tem muita raiz, ó, e raiz novas, tá vendo? Tô vendo. Aqui. Isso aqui, então, é a raiz dela, né? É a raiz dela. Que ela tentou crescer nesse vasinho menor e não tava Isso, conseguindo. então você vê que ela tá com muita saúde, tá boa, certo? Substrato aqui, ó, é um tipo de substrato mais leve. Como é que a gente faz o replantio? Tá. A gente, se for um vaso maior,
a gente bota argila, aí depois a gente entra com a manta de bidim, só para você entender aqui, ó. Manta de bidim, depende do tamanho do vaso. O que é essa manta? Essa manta, por que a gente bota manta? Primeiro a gente bota argila, a gente tá sem argila agora aqui. A argila expandida é uma bolinha que ela vai fazer o papel de esponja. A gente bota aqui embaixo só um pouquinho para servir de tipo esponja da água. Depois a gente vem e coloca a manta de bidim. A finalidade dessa manta de bidim é o seguinte: se você fez um plantio, colocou na sua porta, na sua sala, assim, um canto que você queira, quando você colocar água, ela não vai descer a terra ou o substrato, tipo aquele caldo feio, preto, né? Bailando e molhando. Você vai descer somente água. Entendi. Aí é uma espécie de peneira, assim, uma proteção, né, que faz. Isso. Primeiro ela vai crescer no substrato, que a gente vai plantar ela. E depois ela vai dar um abraço nessa casca junto com o substrato. Então, nesse caso aqui, hoje, que a gente estava sem a argila, a gente colocou casca, depois a manta e depois mais um pouco de casca para a raiz poder se desenvolver. E agora a gente coloca o substrato? Aí a gente coloca um pouco de substrato. Opa, desculpa. Esse pouco substrato aqui, ó. Aqui, vamos colocando aqui. O substrato, realmente ele tem uma textura diferente, né? Tem uma textura bacana, ó. Você bota um pouco. Aí você, antes de continuar, você vem aqui, ó. E aí já coloca para ver a altura, tá vendo? Isso aqui a gente não vai destruir, né? Esse formato que ela tá aqui é desse jeitinho mesmo que a gente vai colocar. Aí a gente vai abrir mais um pouco aqui para ela descer. Porque essa parte aqui, ela tem que estar nessa altura daqui. Tem que estar protegida aqui, porque né? Tem nessa que deixar altura. um espaço, entendeu? Tá. Então, a gente deixa aqui, ó. Abre mais um pouco aqui. Abrindo. Pronto. E aqui já tá na altura. E aqui a gente bota... Centralizou ela e completa tudo de substrato, né? Exato. Aí completa. Aí a gente vai completando aqui. Deixa eu virar aqui. Isso. Se a gente for comparar, né, com a nossa realidade ser humana, é exatamente isso. O que é que a nutricionista fala? Mude sua alimentação na base. Não fique só querendo tomar remédio, né, suplemento, que aí não vai adiantar nada. É mais ou menos isso. Aqui ele tá dando a dica aí do adubo orgânico, justamente por isso que aí vai ser algo mais saudável para a planta. Não é isso? Aqui mesma coisa, viu, gente? Só para mostrar, não precisa plantar se não quiser, mas ó, ó aqui você vê que a bandeira branca é outro tipo de substrato, tá vendo? Sim. É um substrato, esse aqui era mais poroso, maior. E esse aqui a gente vai ver que é outro tipo de substrato. Aí o que acontece? Aqui você vê que ainda está formando a raiz, né, da bandeira branca. Posso manter nesse vaso aqui por mais um mês e tal. Mas depois eu posso já, ó, fazer um replantio. Botar no vaso menorzinho, ou maiorzinho. Esse bacana, ó. Esse vaso é um pote 17. Aí ó como ela ganha, aí tendo espaço ela vai. E aí é importante isso, observem que se a gente fosse colocar ela aqui, né, do tamanho que o vaso tá, olha como ela ia afundar. Mas aí a gente fazendo toda aquela etapa, né, de colocar a base, como ele tá colocando aqui a pequeno, casca. A gente bota sem a manta, né, mesmo. Não precisa, nesse vaso menor não precisa da manta. Aqui, e aí ele já vai colocando aqui. E ela já vai ficando, olha só, na altura correta. Tá vendo, Lorena já dando ponto. Já tô dando aula, né, Técio? Aí, mas é porque eu tô aprendendo com um profissional. Olha, eu espero que o pessoal de casa tenha aprendido direitinho. A gente ainda vai finalizar aqui, ó, porque ainda tem uma florzinha que tá precisando ser retirada. Mas eu acho que o principal, Técio, a gente conseguiu mostrar pro pessoal. Eu queria agradecer muito por você ter ensinado a gente. Convido a todos para estar sempre no nosso Instagram, Horto Vieira. A gente está sempre colocando as novidades, ensinando, tirando a dúvida. Uma coisa bacana que a gente faz aqui é um tratamento, um atendimento personalizado. A pessoa manda um zap, eu tenho uma situação assim, assim, assim. A gente entra lá na casa da pessoa pelos vídeos, pela foto.
Eu digo sempre que 80% dos problemas que chegam aqui a gente consegue resolver. Isso é bacana. Maravilha, É isso é um importante. prazer resolver os problemas dos nossos clientes. Não é só vender, porque a ideia não é vender, a ideia é deixar os nossos clientes próximos da gente para que a gente possa sempre ter essa relação, né, de troca de informação. Com certeza, eu tenho certeza que o pessoal de casa aproveitou um pouquinho aí dessas dicas. Eu com certeza aproveitei, mas como ainda tem trabalho para fazer, eu vou continuar encerrando aqui. Muito obrigada, Tércio. Obrigado, e você, Lorena. Casemiro, é com você aí do estúdio que eu tenho ainda trabalho para fazer, viu? Um beijo. Valeu, Lorena, um beijo. Obrigado aí ao nosso querido entrevistado pela lembrança que mandou essa planta para mim. Obrigado a você.